Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 99. O Salmo de número 99 pode ser estudado da seguinte maneira: dos versos 1 ao verso 3, depois dos versos 4 ao verso 7 e os versos 8 e 9, terminando então o Salmo, dividindo o mesmo em três grandes partes. A palavra-chave para este salmo é santidade. E este é o alvo de Deus para com a criação. Do começo, em Gênesis e Apocalipse, muito da história da redenção foca neste ideal de santidade. A santidade de Deus que permeia, que influencia, que dá sentido, que é a razão de ser do próprio povo dele. E assim nós encontramos este assunto, essa doutrina, do começo ao fim da Bíblia, ela é tema central, a santidade do povo de Deus. E eu já mencionei isso anteriormente, que para mim é um grande desafio pensar sobre isto, viver a santidade, de tal maneira que se torne algo inconsciente, algo que é vivido naturalmente. Oswald Chambers argumenta que você não deveria estar consciente da sua santidade. Santidade é algo que deve ser natural. A partir do momento que alguém se conscientiza da sua santidade, isso se torna um pouco artificial, até o inverso acontece, a arrogância toma lugar e você então passa a se preocupar com expressões externas deste grande mistério, que é a santidade, o processo de santificação. Eu ganhei um livro alguns anos atrás, eu não me achei maduro o suficiente na época para ler o livro, parei a leitura do mesmo, é um livro para o qual eu quero retornar, uma leitura complexa, uma leitura desafiadora, e o título do livro é O Mistério da Santificação, porque é realmente algo complexo, misterioso, e nós dependemos de Deus para a santificação, assim como nós dependemos do Senhor para a salvação. Além de nós não falarmos muito sobre santidade, às vezes eu vejo a igreja conversando sobre tantas coisas, mas santidade é um assunto que raramente aparece nos itens principais, nos tópicos principais de conversações entre nós. E deveria ser comum falarmos sobre santidade, exortarmos-nos à santificação, através de falas, através de cânticos, através de meditações, através de interações. Isso deveria ser objeto de nosso estudo, de nossa meditação o tempo todo, sem, no entanto, incorrer no erro de nos tornarmos conscientes da nossa santidade. Deve ser algo natural, como o ar que respiramos. Como obter isto? Como viver uma vida de santidade nestes termos? Bom, o Salmo fala então em primeiro lugar sobre este rei, e o reinado de Deus é apresentado como um reinado santo. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, ele está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu grande e tremendo nome, porque é santo. O Senhor é um rei de nome, de caráter santo. E isto então é o primeiro passo a uma vida de santidade. Começa não em nós, mas no próprio Deus. Esta possibilidade de vivermos uma vida santa começa com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque, diz o verso 3, celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. É o nome de Cristo
que nos santifica. É aí que está o início da nossa santificação. Mas em segundo lugar, o Salmo fala sobre o reinado, o governo deste rei. E esta administração é igualmente santa. Verso 4. És rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha ordenado. Então, dos versos 4 ao verso 7, você tem a ênfase no reinado deste Rei Santo. Consequentemente, o seu ato de administração é santo também. E isto faz com que nós entendamos que a administração, a manutenção da nossa santificação começa em Cristo, neste nome que é grande, tremendo e santo, mas é mantido, é administrado, é nutrido pelo próprio nome. Ou seja, eu preciso do rei para a minha santificação e eu preciso do governo do rei sobre minha vida para que eu seja mantido em estado de santificação. Eu tenho para mim que muitas vezes nós pensamos na salvação como sendo um ato da graça, mas a santificação como sendo algo meritório. E eu quero propor que tanto uma coisa quanto outra, elas têm fonte na graça divina. O mistério da salvação e o mistério da santificação são resultados da graça abundante e misteriosa de Deus sobre a vida do pecador. Eu creio que seja um grande perigo que nós nos desviemos da graça que salva para uma santificação meritória, confiando naquilo que eu faço, naquilo que eu digo, naquilo que eu sou, naquilo que eu produzo. E então a vida se torna uma vida de relatos e relatórios, estatísticas e evidências externas de que eu estou me mantendo em santificação. Este é um grande perigo, senão um grande estresse para a alma. Nós precisamos da graça para a santificação, bem como para a salvação. Então aqui nós temos o rei que é santo e o governo deste rei é igualmente santo. Então eu procuro nele a minha fonte única de santificação e em seu governo sobre minha vida a administração desta santificação que permanece. Dos versos 8 ao verso 9 eu tenho o relacionamento que é santo. Então eu tenho em primeiro lugar o rei, o reinado e por fim o relacionamento. Verso 8. Tu lhes responde, ó Senhor nosso Deus, foste para eles perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Como disse do Apocalipse a Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, a história da redenção envolve a santificação de um povo e a santificação desse povo, a separação deste povo para a glória de Deus envolve relacionamento. Deus está santificando este relacionamento. Por isso que o Salmo fala sobre ele como rei, início de santificação, o governo dele como a administração desta santificação e o objetivo final, que é um relacionamento santo com ele. Caso contrário, nós não temos condições de nos relacionar com uma pessoa tão santa, sendo nós pecadores. Daí o porquê o Salmo, depois de ter mencionado Moisés, Arão e Samuel, faz referência ao perdão divino. O texto diz que eles clamaram, o texto diz que eles invocaram, melhor dizendo, que eles clamaram, que eles depois guardaram os mandamentos do Senhor. Não obstante
a obediência desses homens de Deus e também de outras pessoas que ao longo da história obedeceram, mulheres santas do Senhor, mas aqui no Salmo esses 3 homens são mencionados como sendo pessoas que invocaram, que clamaram, que guardaram os mandamentos de Deus. Tendo dito isto, tendo sido descritos como santos, eles tiveram que receber o perdão. E é interessante que o verso 8 diz: tu lhes respondestes ao Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Embora fossem e são ainda exemplos para nós, de vida, de consagração, de trabalho, de santificação, de dedicação e tudo mais, ainda assim foram pessoas falhas. Do maior dos profetas ao menor deles, do maior dos pecadores ao menor deles, todos remidos no sangue, todos, sem exceção, cometemos, e até que Cristo retorne, cometerão erros. Assim, a questão é que o Salmo não enfatiza a perfeição desses 3, mas sim o processo de santificação no qual estavam envolvidos neste relacionamento vivo com Deus, que incluía o fato de Deus ouvi-los e falar com eles, ainda que tivesse que tratar dos seus erros, ainda que tivesse que castigar os seus atos. E sim, eles erraram, assim como eu e você erramos, e Deus nos disciplina, mas o fato é que este é um disciplinar relacional de quem se pertence. E Hebreus diz que Deus disciplina aqueles que são deles. Os que não são dele não passam por disciplinas. Ele disciplina aqueles que são legitimamente dele. E assim, Deus, no Salmo 99, fala sobre perdão. Porque o perdão de Deus sobre nós é aquilo que nos mantém em processo de santificação. E eu volto a insistir nesta tecla. Por causa do perdão que está aqui mencionado, estes 3, assim como nós, somos mantidos em santificação. É graças ao nome, é graças ao mérito de Cristo, o reinado dele, a administração dele, o sangue dele, os méritos de Cristo, que nos mantém num relacionamento santo, em santificação para a glória do Senhor Deus. Em outras palavras, tudo começa, é mantido e termina pela graça deste Deus que é santo. E o meu desejo é que nós nos aproximemos dele com muito carinho, com muita intimidade, buscando em nosso Deus e Pai a glória de uma vida santificada. Eu gostaria que você apenas ouvisse a leitura da palavra de Deus, e com estes versos eu termino a meditação de hoje. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Aí está, santidade relacional com o Deus Trino de Israel, não somente nesta vida, mas para todo o porvir. E a minha oração é que o mundo, ao olhar para a igreja, encontre esta evidência, que de todas as evidências é a evidência sublime da graça de Deus sobre o seu povo, a saber, santidade. E que tremendo desafio é este: sede santos, como o Senhor nosso Pai é santo. Que você aceite o desafio, que eu aceite e seja encorajado pelo Espírito de Cristo a caminharmos e a mim mesmo caminhar, eu mesmo caminhar nesta peregrinação de santidade até que Cristo nos chame ou Ele mesmo volte. Que Deus para isto nos ajude e até a próxima.